estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Fabiana Scrivani e hoje nós vamos dar continuidade ao Destravar na Matemática. É com muita alegria que nós vamos dar início a mais uma aula incrível. Estão preparados? Acompanha comigo aí nos slides. O prédio da escola que Bianca estuda fica situado de esquina numa rua, conforme vocês podem observar na figura. Dois lados desse prédio ficam beirando a calçada da rua. Nessa escola municipal que Bianca estuda, tem um pátio que contorna a parte interna do prédio. Esse espaço é justamente onde os alunos ficam na hora do recreio. Mas o chão da calçada, no entorno atrás da escola, estava precisando de uma pequena reforma. Com isso, a direção da escola decidiu que, ao invés de reformar esse piso, ia colocar grama sintética para ficar mais bonito o ambiente. A grama sintética ela é vendida em placas no formato quadrado, ou seja, com as mesmas dimensões. E para preencher toda a parte do chão da rua que estava precisando, a diretora comprou 64 metros quadrados de grama sintética e foi tudo utilizado. Agora, sobre as dimensões desse prédio, sabemos que ele tem 10 metros de largura e 20 metros de comprimento. Como podemos fazer para calcular exatamente a largura dessa grama sintética, tendo as dimensões da largura e do comprimento dessa escola? Viu que interessante? Uma situação problema na nossa realidade envolvendo uma escola municipal que vai acontecer algo extraordinário. Tema de hoje, hein? Equação do segundo grau. Vamos encontrar essa equação do segundo grau juntos? Acompanha comigo aí nos slides. Reparem que a medida 10 metros referente à largura do prédio também pode ser utilizada na região do lado esquerdo da grama, pois possui o mesmo tamanho. Podemos fazer o mesmo com a medida 20 metros, referente ao comprimento do prédio. Esse tamanho pode ser posicionado e utilizado nessa região acima, como vocês estão vendo na figura, pois apresenta a mesma medida. Agora, como a grama sintética foi vendida em placas no formato quadrado, ou seja, com as mesmas dimensões, então podemos afirmar que o x da questão, referente à largura dessa grama, também pode ser posicionada nas regiões que estavam faltando, conforme vocês estão vendo aí na figura. Portanto, já que foram vendidos e utilizados um total de 64 metros quadrados de grama sintética, vamos dividir essa região toda em 3 partes. Da seguinte forma: área da parte 1, que representa um retângulo. Qual vai ser a área desse retângulo? A área do retângulo, base vezes altura. Então, a área 1 vai ser 10 vezes x. Já a parte 2 representa um quadrado. E a área de quadrado nós fazemos lado vezes lado. E nesse caso, a área 2 representa x vezes x, que é o mesmo que x ao quadrado. Agora, a parte 3 representa um outro retângulo. E nós vamos ter, então, 20 vezes x para representar a sua área. E com isso, nós temos que a área total da grama sintética é igual ao quê? Ao somatório dessas 3 partes que foram divididas. Área 1 mais área 2 mais área 3. E chegaremos nessa seguinte expressão: área total 64, conforme estava lá no início do nosso problema. É igual ao valor da área 1, que é 10x, mais o valor da área 2, x ao quadrado, mais o valor da área 3, 20x. Mas como simplificar essa expressão para conseguirmos encontrar o valor x da equação do segundo grau? Bom, estamos aqui com a equação do segundo grau, que nós
retiramos lá dos slides, só que peraí, né? Não dá para trabalhar com ela desse jeito. Nós temos que dar uma arrumadinha e a primeira coisa que nós vamos fazer é somar os termos semelhantes, tá ok? Então vamos lá. 10x com 20x, essa soma dão quantos x's? 30x, ok? Então nós vamos ficar com a seguinte equação: 64 igual 30x mais x ao quadrado. Mas olha só, preste atenção em mim aqui. O x ao quadrado eu sempre coloco no primeiro termo, só para ficar numa mesma linguagem, tá? E todo mundo entender melhor. Então, eu vou colocar aqui o x ao quadrado mais o resultado que a gente somou, tá bom? Beleza. Agora, olha para cá. Sinceramente, faz sentido a equação do segundo grau ficar dessa forma? Não, não faz. Aí agora eu vou te dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. Aqui está uma afirmativa. 64 é igual essa expressão aqui com dois termos. Se essa igualdade é verdadeira, então escrever 64 igual a x ao quadrado mais 30x é o mesmo que eu escrever x ao quadrado mais 30x igual a 64, tá ok? Então vamos só reescrever fazendo esse translado aqui que nada altera o nosso resultado, tá bom? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 30x igual a 64. Beleza. Agora, esse 64 aí não tá bonitinho aí não, né? Ele tem que ir pro lado esquerdo para ficar lá junto com as letras, né? Com os números. Só que você sabe que quando você troca de posição, troca de lado o seu número, ele também troca de operação, troca de sinal. Qual é o sinal dele aqui, né? Positivo? Quando ele for para o outro lado do sinal de igual, ele vai ficar o quê? Negativo, tá show? Então, eu vou só reescrever aqui, ó, vai ficar assim: x ao quadrado mais 30x menos 64 igual a 0. Beleza? Bom, estamos aqui com a nossa equação bonita do segundo grau que a gente retirou da situação problema envolvendo a escola da Bianca, tá ok? Mas para tudo, agora eu quero resolver, né? Eu quero saber qual o valor da largura da grama sintética, mas para poder resolver eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos entender melhor aí nos slides o que eu tenho para te dizer? Acompanha aí. Equação do segundo grau é uma igualdade de expressões algébricas com apenas uma incógnita, que está elevada ao quadrado e pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde o a, o b e o c são o quê? Eles são números reais chamados de coeficiente, mas com uma grande observação importante. O valor numérico do coeficiente A deve ser sempre diferente de 0. Bom, então vocês acabaram de ver como é que a gente faz para destacar os coeficientes da equação do segundo grau. Então, o coeficiente A, B e C é o que a gente vai destacar aqui. Lembrando que A, ele está grudado com x ao quadrado. O B, grudado com o x. E o C, está grudado com ninguém. É o termo independente da situação. Ele fica ali sem letra alguma. Fechou? Então, vamos lá. Vamos destacar aqui comigo o A, o B e o C. A, B e C. Qual é o valor do coeficiente A aqui, o que está grudado com x ao quadrado? Nenhum. Que nenhum o quê, gente? Quando o número está ali, tipo, invisível, ele vale o quê? Vale 1, porque 1 vezes aquela letra, aquela incógnita, é aquela incógnita mesmo, tá ok? Então, sempre quando não aparecer o coeficiente, vai valer 1, tá? Então, o A é igual a 1, o B igual a 30. Professora, eu não preciso colocar o sinal? Precisa colocar o sinal, mas quando é positivo a gente não coloca, entendeu? Coloca só pro negativo, fechou? Então vamos lá. E o C? O C é quem? Menos 64. Beleza. Bom, agora
tá de boa. Você já destacou os coeficientes da nossa equação do segundo grau em questão. Agora acompanhe aí nos slides para você ver como é que a gente vai resolver. Vai aparecer uma fórmula famosa aí, hein? Ok, a fórmula? A fórmula de Bhaskara. Acompanhe aí nos slides. A fórmula de Bhaskara é muito conhecida na matemática e por isso não tem mistério algum utilizá-la para resolver qualquer equação do segundo grau. Basta a gente respeitar o seu formato e substituir cada coeficiente no seu lugar certo, resolvendo cuidadosamente as operações envolvidas. Olha aí a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido sobre 2 vezes a. Beleza. Agora, para encontrar o valor do discriminante, sim, o discriminante é o mesmo que o delta. Representado por essa letra, é só substituir pela seguinte expressão. Ela tem uma fórmula também para ser encontrada. Então, vamos ver. Delta vai ser igual ao b ao quadrado, ou seja, o valor do coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Show? Bora resolver juntos? Volta para mim. Bom, então agora a gente vai praticar juntos e eu já deixei aqui bonitinho para vocês essas duas situações. Por quê? Essa aqui é a nossa famosa fórmula de Bhaskara e dentro dela nós temos o delta, o valor lá do discriminante, que a gente resolve por esse desenvolvimento, tá ok? Então o que a gente vai ter que fazer primeiro? A gente vai ter que encontrar o valor do delta, para esse valor a gente colocar aqui dentro e seguir aí a linha de raciocínio, fechou? Então vamos lá. No lugar do B, nós vamos colocar o 30, no lugar do A, nós vamos colocar 1 e no lugar do C, eu colocar menos 64. Então eu vou seguir essa linha de raciocínio até o final, tá? Então vamos lá. Temos que delta vai ser igual 30 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos abrir o parêntese, tá? Porque é número negativo, só para ficar aí bonitinho e você não errar, tá bom? Vamos lá, 30 ao quadrado. Quanto é que é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30, dá 900. Show? Então vai dar delta igual a 900. E essa multiplicação aqui, ó, menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 64. Quer fazer nos bastidores? Aqui, ó. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Fica 6, vai 1. E 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Então, dá 256. Qual vai ser o valor do delta? Vai ser essa soma. 900 com 256. Que vai dar quanto? 1.156. Uau! Que número grande, né? Não tem problema nenhum, não. Aí agora a gente vai fazer o quê? Encontrar a raiz quadrada dele. O que é raiz quadrada? Você já sabe, já estudou. Você vai pegar um número multiplicado por ele mesmo, tem que dar esse valor. Vamos lá. Se 30 vezes 30 dá 900, pô, então aqui vai ser 30 e alguma coisa, né? Não tem como ser menos do que 30. E se o final é 6... Vou colocar logo um 4 aí, porque 4 vezes 4 é 16, tem um 6 no final. Então, tipo, 34 vezes 34 dá 1.156, tá ok? Tá com dúvida? Vou fazer aqui rapidinho. Olha aqui, ó. 4 vezes 4, 16 vai em 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Pula uma casa, esquece aquele ali. 3 vezes 4, 12, vai 1 lá em cima. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Quando você somar, olha que bonitinho aqui, vai dar o que a gente queria, beleza? Então, a raiz quadrada do delta em questão vai ser quem? 34. Então, vamos reescrever aqui, ó. Vai ficar x igual a menos b, menos... Esse menos é da fórmula, tá, gente? Esse menos é da fórmula. Não vem tirando ele, não. Deixa ele ali bonitinho. Então, menos... O b é 30, então tá tudo bem. Mais ou menos a raiz de delta. Raiz quadrada de delta, você já viu que é quanto? 34. Se você quiser, tá bom. Vou colocar aqui bonitinho para você não ter dúvida, tá ok? Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Vamos botar aqui rapidinho. Menos 30, mais ou menos 34 sobre 2, tá? Tá bom. Isso, ficou bom o sinal de igual ali, tá tudo bem. Agora, gente, para tudo.
eu vou encontrar dois valores para x. Por quê? Por causa desse mais ou menos. Então, eu tenho aqui menos 30 mais 34 e menos 30 menos 34. Aqui, ó, só para você observar a situação. Menos 30 mais 34 sobre 2, ou menos 30 menos 34 sobre 2. Se esse trabalho todo que a gente está tendo de resolver juntos a equação do segundo grau para encontrar a largura da grama sintética, faz sentido encontrar o valor da largura negativa? Não tem. Comprimento de largura não pode ser negativo, só é um valor positivo. Então, nesse caso, olha aqui, menos 30 menos 34 vai dar menos 64, é um valor negativo. Então, de cara, você fala, ó, beleza, você tá até certinho para a solução, mas para esse meu problema, não vai rolar, não tem como você ficar aí aparecendo. Então, qual é o valor da largura da grama sintética? Vai ser o resultado dessa questão. Então, faz aqui comigo, ó, menos 30 mais 34 vai dar mais 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, esse resultado aqui vai dar 2. Resumo da história. Acabamos de encontrar o valor do comprimento da nossa grama sintética. Quanto que ela vale? 2. Só 2 não, 2 metros. Tem que colocar a unidade de medida. Fechou? E a nossa aula chegou ao fim. O que nós vimos hoje? Equação do segundo grau com problemas da realidade do nosso dia a dia. Não esqueçam de fazer as atividades propostas do percurso Rio Educopédia, que está onde? No aplicativo do Rio Educa em Casa. Tamo junto, hein? Até nosso próximo contato. Tchau, tchau!